Fala pessoal, tudo bem? Essa aula aqui é especialmente para os meus alunos de bateria e percussão. Eu queria fazer um pedido especial antes de começar essa aula, que quem estiver assistindo aí, seja numa hora que você tem bastante tempo aí, que dê para assistir com calma e atenção essa aula, tá? Eu vou estar falando algumas coisas bastante importantes aí, que todo percussionista ou baterista precisa saber, tá? São assuntos referentes aos instrumentos de percussão e vou fazer uma breve apresentação sobre cada um dos instrumentos, certo? Eu espero que gostem e junto com esse vídeo, né, quem estiver recebendo esse vídeo aí vai receber também um questionário, tá? Pode ser impresso ou também tem esse questionário online e quem assistiu o vídeo, eu espero que me retorne esse questionário preenchido, né? São perguntas referentes a essa aula de hoje, tá? Sobre os instrumentos de percussão. Vamos lá então. Para começar, né, a gente precisa lembrar o que é a percussão. Muitas pessoas ficam em dúvida ainda sobre isso, porque é uma palavra um pouco estranha para alguns, né? Percussão são todos aqueles instrumentos que a gente utiliza baquetas para tocar, ou a mão para tocar, ou ainda, né, que a gente agita o instrumento para ele produzir som, né? Como um chocalho, o pandeiro se toca com a mão, conga se toca com a mão, bateria é um instrumento de percussão. Então a percussão é uma família muito grande aí que abrange vários tipos de instrumentos, né? E garanto que depois dessa aula vocês vão estar aptos a responder aí para quem não sabe o que é percussão, né? Vocês vão saber muita coisa nova para contar. Então, a gente precisa lembrar, né, que a percussão foi uma das primeiras manifestações sonoras, né, que surgiram, e isso data desde a pré-história, né, o homem primitivo lá com batidas de palma, batidas de coxa, batidas de pé no chão, que ele já usava desses gestos, dessas sonoridades, né, para se comunicar. Isso foi evoluindo com o passar do tempo, né, e aí foram surgindo os instrumentos, os primeiros instrumentos aí, como chocalhos feitos de bambu, outros instrumentos feitos com osso, né? Com flautas feitas de osso, inclusive, que não são de percussão, né? Mas para vocês verem como é que a coisa foi evoluindo, né? E até chegar nos instrumentos que a gente tem hoje, né? Claro, muito mais evoluídos e as mais variadas formas de instrumentos que surgiram, né? Bom, todo mundo sabe então que existem vários tipos de instrumentos, né? São várias formas, tamanhos, sonoridades. E para isso ficar mais fácil, né, a gente divide os instrumentos em famílias. Então existe a família das cordas, família dos sopros, dos metais, das madeiras e chegamos na família da percussão, né? Mesmo assim, né, tendo uma família só para percussão, são muitos instrumentos. Para vocês terem ideia, né? Existem pesquisadores que fizeram uma espécie de dicionário, né, um trabalho de catalogar esses instrumentos de percussão. Dentre esses trabalhos aí, a gente encontra a Enciclopédia da Percussão, de John Beck. É um livro aí que reúne, né, cataloga todos esses instrumentos aí. Nesse livro estão instrumentos étnicos, instrumentos folclóricos, os instrumentos mais antigos, os atuais. Então é muita coisa, né? São muitos instrumentos. Se a gente levar em conta cada região de cada país vai ter um instrumento diferente, né? Um instrumento que eles usam nessa determinada região e assim por diante. Então isso gera uma infinidade de instrumentos, né? São milhares de instrumentos só na família da percussão. Para isso ficar mais fácil, dentro da percussão ainda a gente divide, né, em algumas subcategorias. E essas subcategorias, elas são divididas por 3 critérios. Então podem ser de 3 formas essa divisão, né? Bom, de acordo então com a primeira divisão, né, a primeira classificação de instrumentos, a gente leva em conta se ele tem notas definidas ou notas indefinidas. Como assim? As notas musicais, né, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, a maioria dos instrumentos de percussão não produz nota, né, produz somente ritmo ou batidas. Então, esses instrumentos que não produzem nota, eles são chamados de altura indefinida, certo? Como um pandeiro, uma bateria que não produz nota. Agora, aqueles instrumentos que produzem notas, como no caso do glockenspiel, do vibrafone, do xilofone, esses são os instrumentos de altura determinada, de altura definida, certo? Essa é a primeira forma de classificar os instrumentos.
E sobre a segunda forma de classificação da percussão, a gente leva em conta o método de execução desse instrumento. De que forma que eu estou tocando esse instrumento? Então, são basicamente dois tipos, os diretamente percutidos e os indiretamente percutidos. Os diretamente percussivos são aqueles que a gente utiliza uma baqueta para tocar, né? E ele produz essa resposta imediata. Os indiretamente percutidos é o caso de agitação, de raspagem, de fricção, né? Isso como se fosse um chocalho, um reco-reco, né? Que tem que raspar a baqueta e assim por diante, certo? Já a terceira forma, que é a mais usada, né, para classificar os instrumentos de percussão, a mais comum de aparecer e a que a gente vai levar em conta para conhecer essa família da percussão, né? Essa aqui que a gente vai estar usando nesse vídeo então. A terceira forma, ela leva em conta o elemento produtor de som. Como assim? Como é que sai som do instrumento, né? Então existe basicamente 4 classificações dentro da família da percussão, pensando dessa maneira, né? Que são os idiofones, os membranofones, os cordofones e os aerofones. São essas 4 classificações, tá? O que são os idiofones? São aqueles instrumentos que o próprio instrumento é o produtor de som, né? Você toca no instrumento, ele vibra, ele produz som, tá? Os membranofones são aqueles instrumentos que possuem uma membrana, ou seja, uma pele, né? Aí você toca com uma baqueta ou toca com a mão em cima dessa pele, né? E o que faz produzir o som do instrumento é a vibração da pele e não a vibração do corpo do instrumento, certo? O terceiro tipo são os cordofones. Cordofones, como o nome diz, né, são os instrumentos que possuem cordas percutidas. Um dos instrumentos mais comuns e talvez o único também dessa família é o piano. Pouca gente sabe, mas o piano é um instrumento de percussão porque ele funciona através de um martelo, né, que ele bate em cima de uma corda. O martelo faz esse movimento, bate em cima de uma corda, que essa corda vibra e produz som. Aerofones são os menos conhecidos, porém são instrumentos bem comuns, né? Aerofones são os instrumentos que utilizam o ar, né, para produzir o som e ele vibra e produz o som. Um exemplo disso é um apito, né? Qualquer tipo de apito é instrumento de percussão porque ele produz ruído, ele não produz nota definida, né? Ele não produz uma nota. Então estão conhecidos as 4 classificações. E agora, na sequência do vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas classificações, né? E apresentando alguns instrumentos novos aí, tá? Tem instrumentos bem conhecidos, mas também tem uns instrumentos um pouco inusitados, instrumentos novos para vocês conhecerem, tá? Vamos lá, então? Pois bem, agora a gente começa, então, a apresentação dos instrumentos, né? Eu vou apresentando alguns instrumentos, demonstrando os que eu tenho aqui comigo. Outros eu vou adicionar alguns vídeos, algumas audições aí para vocês, tá? Começando então pela família dos idiofones, né? Na classificação, família da percussão, classificação idiofones. O primeiro deles é um chocalho, né? Bastante conhecido e bastante usado em vários, diversos ritmos, né? Chocalho do samba, né? Esse é um chocalho intermediário, é um chocalho pequeno, né? Mas existem chocalhos ainda menores, por exemplo, esse daqui. Existem chocalhos maiores, né? Esse aqui, por exemplo, ele até já carrega um nome diferente.
o ganzá, né? Então, por ser um instrumento maior, ele é mais utilizado no samba, nas escolas de samba, um chocalho um pouco maior. Existem outros tipos ainda, né? São diversos tipos aí. Eu tenho um outro chocalho aqui, que ele é feito com unhas de cabra. Olha que interessante, né? São várias unhas de cabra que formam um chocalho. E se eu ficar tocando assim nele, ele simula o som da chuva, por exemplo. Né? Esse já é um chocalho de efeito. A gente chama ele chocalho de efeito porque ele é usado para fazer efeitos assim dentro das músicas. Aquelas músicas que são mais calmas, né? Para fazer os efeitos. E fora isso tem inúmeros outros tipos, né? E existe ainda as maracas, né? Que é esse instrumento aqui. Também é uma espécie de chocalho, porém um nome diferente, né? Bom, o chocalho ele pode mudar de tamanho, pode mudar a confecção dele, o tipo de material que ele é confeccionado, e inclusive o tipo de material que está dentro dele, né? Por exemplo, esse aqui é um material mais leve, né? Para ele sair um som mais suave. Já comparado com esse aqui, por exemplo, que são sementes bem duras que tem aqui dentro. Outros têm chumbo dentro, outros têm arroz, outros têm grão de milho. Então são diversas formas e variados tipos de chocalho, né? E tem ainda o meia-lua, né? O pandeiro meia-lua. Isso é bastante conhecido também e ele é usado na mão, né? Esse é um pouco mais diferenciado porque ele tem as platinelas. São às vezes as platinelas de um pandeiro, né? Por isso que ele é chamado de pandeiro meia-lua ou pandeirola, né? Tá? Seguindo na família dos idiofones, a gente traz o agogô, então, que esse instrumento são dois cones, né, de metal, que cada um deles produz um som diferente, né? Instrumento utilizado principalmente no ritmo do maracatu, né, o agogô. E aí existe também o cowbell, que também é um cone de metal, porém um pouco maior, né? E material mais pesado, um pouco ele produz um som mais grave. Cowbell é de metal, né? E aí existe ainda os blocos sonoros. Esses também são vários tipos, alguns inclusive emitem nota afinada, né? Emitem notas musicais. Esse meu aqui não, esse meu é mais simples, ele é de plástico, né? Mas geralmente eles são feitos de madeira. Eles também são chamados de wood blocks, né, blocos de madeira, e é um instrumento bastante utilizado dentro de orquestras também, né, que fazem parte de peças orquestradas. Esse é o bloco sonoro ou wood block. Mostrar também o reco-reco, né, que é um instrumento que eu tinha falado antes no vídeo ali também. O reco-reco, ele é utilizado com uma baqueta de ferro ou de madeira, né? Uma vareta de madeira, e ele é raspado, né? São várias cavidades ali que fazem produzir esse som, né? Esse é o reco-reco, certo? Aí falamos também das claves. É um instrumento bastante presente na música latina, né? Que são dois pedaços de madeira, porém uma madeira diferenciada, né, selecionada, um pouco mais dura, para produzir um som mais brilhante, né? As claves, certo? A gente utiliza ela assim na mão, para ela produzir um pouquinho mais de som, né? Não ficar com a mão abafando ela, certo? Por fim, mais um instrumento que é o triângulo, bastante utilizado no baião, no forró, né? Esse é o triângulo, né? Existem triângulos maiores, menores e existe também aquele triângulo de orquestra. Esse aqui é o triângulo de orquestra, né? Ele é um pouquinho diferente, ele é mais grosso um pouco, é um material diferente, a baqueta também é diferente e ele é usado numa presilha, né? Com essa presilha, acontece que a mão não fica pressionando, né? Não fica em cima do triângulo abafando ele. Então, em orquestras, como é mais delicado, é mais sutil, se utiliza, né, com uma presilha. Essa presilha pode estar em algum lugar assim presa, né? Ou então segura na mão mesmo, né?
Se eu mudar a baqueta, né, utilizar uma baqueta diferente, onde ela é mais pesada numa ponta, dependendo da intensidade que eu preciso fazer o meu toque, certo? Outro instrumento que também é um idiofone são as castanholas, né, que pode ser utilizada na mão, como, né, a dança espanhola utiliza, mas também tem a castanhola de orquestra, que se utiliza na perna, ou então ela já vem acoplada, né, num cabo, que fica mais fácil de tocar ela também. Então as castanholas, né? Tem também os guizos, que são esses instrumentos bastante utilizados nas músicas de Natal, né? Que é um conjunto de sininhos, né? Pequenos sinos. Esse é o guizo.